E eu acredito que a construção do meu ministério, que é o carro-chefe aqui, o tema central, o cerne desse bate-papo, a construção do meu ministério não começou quando os homens reconheceram o meu ministério, mas teve um envolvimento hereditário, porque eu recebi do meu pai o dom. Principalmente meu vínculo com o Apocalipse, é um livro que eu gosto de falar, mas o meu pai, o presbítero Alfredo, desde muito novinho, ele sempre pregava para mim sobre o Apocalipse. Isso foi marcando a minha vida. Na hora da janta, meu pai falando sobre a marca da besta, do jeito dele, turrão, simplório, crente antigo, crente que ficou 20 anos afastado da igreja e nunca colocou uma bermuda. E às vezes tinha umas ideologias meio pesada de radicalismo, né? Tanto é que a primeira televisão que entrou dentro de casa entrou escondida. Aquelas paraguaizinhas. E o dia que meu pai descobriu que a TV estava dentro de casa, ele abominou. Depois se afastou da igreja e ficou 20 anos viciado em novela. E eu digo novela do SBT, o Apocalipse lá em casa. Mas meu pai, com toda essa inquisição religiosa que ele aprendeu, embora muito espiritual, homem de oração, deixou para mim a cerdade, né? Transpôs para mim o dom da palavra. Então eu aprendi com meu pai a ler a Bíblia. E eu me recordo que sempre fui uma criança atormentada. Eu creio muito na linguagem dos sonhos. E eu percebia que havia muitos pesadelos, sempre tendo pesadelos com demônios me devorando a minha carne. Acordava assustado, corria, pegava a Bíblia. Isso muito novo, com 9 anos, tinha medo de trovão, de relâmpago, corria, abria a Bíblia. E isso foi me inspirando já a ter o dom da palavra, né? O dom da ciência da palavra, que na verdade eu recebi um tempo posterior. Mas para você entender, Fábio, nesse período em que eu estava me descobrindo como leitor da Bíblia, criança, o meu pai se afastou da igreja. Nós tínhamos culto. Morava na rua Tomás Francisco Garcia, lá em Camboriú, bem ao lado de uma ponte que faz a divisão entre Balneário e Camboriú. E lá fazíamos culto. Logo depois meu pai acabou se afastando da igreja. E logo eu senti a opressão do diabo em querer manipular minha mente. Comecei a ser tendencioso para as coisas do mal. Maldadezinhas que começaram com brincadeiras. Aí eu comecei a frequentar, isso com 11 anos de idade, uma boate. Com 11 anos de Uma idade. boate, vivia na frente da boate. Mas como conseguia entrar com 11 Não, anos? vivia na frente da boate. Na frente. Uma boate chamada Drinks Bar, Beira Rio. Aí tinha o Virtual Café na mesma rua. Virtual Café é uma boate que tem até hoje. Mas na época ficava na Rua Biguaçu. E a gente já tinha aquela tendência de ficar zoando das coisas, ia para frente daquela zona. E tinha o Virtual Café que passava na televisão propaganda do Virtual Café. Você quer emoção? Virtual Café. O Virtual Café, a figura da propaganda deles era uma serpente e uma maçã. Tem até hoje lá, agora está na Marginal, mas eu não frequento mais lá, fique tranquilo. Mas daí na época, a propaganda que passava na televisão é: você quer emoção? Virtual Café. Serpente e a maçã já é a voz do Éder, já era né? a voz do Éder. Aí nós ia para frente daquela boate do Beira Rio para zoar com as prostitutas, né, com as mulheres que estavam fazendo serviços não convencionais lá. E nós parávamos na frente e dizia assim, a frase da televisão, né? Você quer emoção? Virtual Café. Você quer um dragão? Drinks Bar Beira Rio. E corriam com a gente. Então ali já começou uma tendência de maldade, fumar o primeiro gudã, cigarro, né? Isso daí foi me envolvendo dentro de um contexto obscuro. Aí comecei a cheirar cocaína, até que eu conheci o crack. Mas, pastor, nesse período aí, o senhor foi criado em um lar evangélico. Sim. Num Não, lar até cristão. os meus 10 anos ali, eu fui criado num lar cristão. Aí depois o seu fervoroso. pai desviou. Se afastou. E quando se afastou, houve uma desestrutura, digamos assim, né? Meus irmãos já estavam fora, já tinham as festas, bastante festa em casa, entendeu? E nesse contexto que começou
a progenitar no meu coração, a engendrar em mim, né, a nascer em mim, o desejo pelo ocultismo, porque eu digo que droga é ocultismo, droga é feitiçaria, droga é pacto com o diabo, né? Tanto é que lá na Bíblia, adoradores de Baal, de Azera, eles, além de se retalhar com facas, eles queimavam incenso e ficavam loucos com a fumaça debaixo das árvores. Esses incensos, então, poderia ser uma droga? Já era uma droga. Já era uma droga. Feitiçaria, porque droga é uma porta espiritual. E ali, conhecendo o crack, eu definhei. Isso com 12 anos. O crack eu conheci com uns 13 para 14 anos. E eu fiquei até os 16 no crack. Mas foi intenso mesmo. De virar mendigo de rua. Um adolescente mendigo de rua, decretado de morte. E uma miséria total. E nesse período seu pai estava afastado ainda? Afastado, afastado. Meu pai voltou para o evangelho. Eu voltei, meu pai voltou não faz muito tempo. O meu irmão voltou em 2013 daí. Meu irmão voltou para o evangelho. Quando eu preguei no Gideões, no dia que eu preguei no Gideões, em 2013, na segunda-feira à noite, ele aceitou Jesus. Na segunda ou terça, não estou